Bom, vamos lá. Existem pessoas que têm agenda muito cheia, existem pessoas que têm agenda muito vazia. Para as pessoas que têm agenda muito cheia, elas acabam tendo alguns problemas ali de querer conseguir ter mais tempo. E eu vou falar isso no próximo vídeo, por isso que é importante que você se inscreva nesse canal, só clicar aqui embaixo, se inscrever, e aí já me ajuda também a conseguir meu objetivo aí de 1.000 inscritos aqui no canal. Eu vou falar então no próximo vídeo sobre como você conseguir mais tempo, ou até mesmo conseguir aumentar os seus ganhos aí para você que tem agenda cheia. Agora falando aqui para pessoas que têm agenda vazia, geralmente são alguns problemas, alguns erros que você está cometendo em trazer mais clientes. Isso aqui serve geralmente aí, né, para as pessoas que trabalham com prestação de serviço, né? Empresários aí que tenha prestando serviços aí para as pessoas. E geralmente aí clínicas de estética, clínicas médicas, advogados, enfim, para você que presta serviço, que faz um agendamento. Eu já trabalhei em muitas empresas e já operei em muitas empresas que têm esse problema aí de agendamentos, que trabalham nesse modelo de agendamentos. A minha própria empresa trabalha dessa forma. Eu tenho uma agência de marketing focada em tráfego pago e se você, inclusive, quiser minha ajuda aí, se estiver precisando, já deixo o link aqui embaixo para você entrar em contato e agendar um horário comigo, que é o modelo que eu trabalho com agendamentos, onde aí eu vou analisar toda a tua empresa em detalhes e vou te trazer ali algumas sugestões do que você pode fazer para melhorar ainda mais aí a performance da tua empresa, conseguir aumentar aí as vendas e faturamento e tudo mais. E estando dentro de diversas operações, diversas empresas, eu consegui entender o que a maioria das empresas sofrem, né, com esse problema de falta de agendamentos. E quase nunca é o que você imagina que é. E a maioria dos empresários, eles acabam olhando para esse problema porque elas estão ali no dia a dia, né? Começa aí numa segunda-feira de manhã, você olha, começo de mês, dia 10 aí já vai vencer diversos boletos que você tem que pagar, a agenda tá vazia e você não sabe o que fazer. E aí você começa a se questionar muitas coisas, né? Às vezes você se questiona, será que ainda vai dar certo esse negócio? Será que o preço do meu serviço tá muito alto e aí as pessoas não querem agendar? Será que eu deveria fazer uma promoção? E aí você vê muita gente fazendo promoção à toa, perdendo margem porque tem esse questionamento. Será que o mercado está ruim? Será que as pessoas já não querem mais comprar o que eu estou vendendo? Enfim, surgem muitas dessas dúvidas. E essas são as dúvidas principais. E a primeira resposta que quero te trazer que é essa questão sobre o preço. Geralmente, você baixar preço quando a agenda está vazia vai te trazer um problema maior ainda. Vai diminuir a tua margem, você vai conseguir algumas pessoas por ter feito essa promoção, mas elas não vão se sustentar. Então você teria que estar a todo dia, a todo momento fazendo promoções. Então isso não resolve o problema na causa. E existem dois pontos muito importantes para você entender sobre como lotar a minha agenda, como conseguir mais agendamentos. E é importante você saber qual desses dois você está, porque a solução ela é uma contrária da outra. O primeiro ponto, né, o primeiro motivo, digamos assim, é que muita gente conhece o teu trabalho, mas não está comprando. Então as pessoas chegam até você, você tem pessoas entrando em contato, você tem ali muita gente interessada, mas você não fecha, não vende, não agenda. Então aqui podem ser alguns fatores muito importantes. Pode ser sim aí sim o teu preço. Aí as pessoas elas estão ali olhando, você passa o orçamento e elas não fecham. Pode ser o teu atendimento, onde você está ali atendendo de uma forma errada que acaba espantando essas pessoas. Ou pode ser a proposta de valor que você acaba mostrando para as pessoas. Você não consegue gerar o valor suficiente para ela se sentir interessada com urgência em ir até você e fechar contigo e agendar um horário contigo. E o ideal aqui é você conseguir rastrear cada uma dessas etapas. Então vamos lá, você já tem muitas pessoas entrando em contato. Qual que é o funil que você deveria ter, o funil comercial que você deveria ter? Você deveria rastrear todas essas pessoas que entram em contato, quantas delas respondem as primeiras mensagens. Perfeito. Dessa primeira mensagem, o que você pergunta? E a gente já vai aqui tratar o atendimento. Você já fala para ela um textão gigante ou não? Você só pergunta: oi, tudo bem? O que posso te ajudar? Qual a sua principal queixa? Se você já vai direcionando para uma pergunta e ela mais específica,
a probabilidade de elas responderem essa etapa é muito maior. Perfeito. Então, pessoas chegaram, responderam e agora você fez uma pergunta simples e objetiva. Responder essa pergunta. Quantas pessoas? Então, digamos que 100 pessoas chamaram, dessas 100, 80 responderam as primeiras mensagens, dessas 80, 50 responderam essa pergunta. Beleza. Próxima pergunta que você vai fazer. Você já entendeu a queixa da pessoa? O que você pode fazer? Você pode já falar, olha, para eu conseguir analisar melhor o teu caso, seria interessante a gente agendar um horário para conseguir explicar para você tudo o que você pode fazer e entender o teu caso. Então você já direciona para o agendamento. Essa é uma opção. E aí você vai analisar, dessas 50, quantas que agendaram? 20, 30? Perfeito. Agora você tem agendamentos. Desse agendamento, quantas que chegaram e participaram da reunião, que não deram o que a gente chama de no-show? Quantas dessas de fato foram para a reunião, para o agendamento que você fez? Para avaliação médica, avaliação da clínica, certo? E dessas que fizeram a avaliação, como que está teu processo de vender para ela o serviço que você faz nessa reunião? Qual é o percentual de conversão que você tem? Então veja que o problema que você tem não é captação de pessoas, o problema é todo esse processo, esse funil comercial. E eu tenho certeza que você não tem isso muito bem definido. E às vezes ali eu sugeri aqui para você ir direto para uma reunião, mas talvez seja interessante, principalmente para clínicas de estética, fazer uma segunda pergunta depois de fazer a primeira aí da queixa, que é: você consegue me enviar aqui uma foto, um vídeo sobre esse problema para eu dar uma avaliada? E aí a pessoa vai enviar, então se torna mais um passo. Às vezes você tem muitos passos, você tem 5, 10 perguntas que você faz e isso está afastando as pessoas. Cada pergunta, cada interação que você faz é uma etapa desse funil que você precisa avaliar. E aqui você tem que ter esse olhar analítico, senão você não vai conseguir saber o resultado final que você vai conseguir gerar. Aí perfeito, você tem 100 pessoas vindo ali, dessas 100 você tem todo esse funil e chega no final, a cada 100 eu fecho com 10 agendamentos. Então qual que é o principal gargalo? Qual que é o percentual dessas etapas que está afastando mais, está menor o percentual? Opa, está na primeira mensagem. Perfeito. Então, como que eu posso melhorar a minha primeira mensagem para esse percentual ser menor? Para eu conseguir ter mais pessoas passando por essa etapa? E é essa análise que você tem que ter. Assim você já vai conseguir aí dobrar principalmente seus agendamentos no final. Entendido esse ponto número 1, se você estiver nesse status, nesse ponto de ter pessoas entrando em contato, mas não agenda, essas são as soluções. Agora vamos para o segundo. Pouca gente conhece teu trabalho. As que conhecem, até algumas compram, só que são poucas. Olha só que interessante. Olhando por um aspecto de negócio, parece que é a mesma coisa, não? As pessoas estão ali chegando, entrando em contato. No dia a dia você acaba observando, tem pessoas entrando em contato, mas eu não consigo agendar. É porque talvez você não olhou de forma mais analítica. Então tenta avaliar qual desses dois status você está. Tem gente chegando, mas não agenda, ou tem poucas pessoas chegando. E às vezes você pode olhar como um sinal assim, mas antigamente, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, tinha muito mais gente entrando em contato. Talvez você tinha um mercado diferente há 2, 5 anos atrás. Talvez você tinha ações diferentes há 2, 5 anos atrás. Se você não consegue analisar ainda o funil hoje, quiçá você vai conseguir entender o que você fazia lá atrás, anos atrás. Então a gente tem que partir aqui do momento atual. Então você tem um número de pessoas. Eu tenho poucas pessoas, gostaria de mais. Perfeito. Então a gente vai ter que resolver esse problema. E esse problema ele se resolve, e aqui não tem como fugir disso, ele é resolvido de fato com prospecção, com trazer novas pessoas. E aí existem várias formas. Você pode criar ali, um programa de indicação na sua empresa, onde as pessoas que indicarem para você, você remunera um percentual. Você pode ativar campanhas de tráfego pago, inclusive esse é o meu trabalho. E se você estiver precisando de ajuda, de novo, clica aqui embaixo, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. E aí campanhas de tráfego específica, com estratégias específicas. Você pode, com a criação de conteúdo, e aqui entra um plus nesse item de criação de conteúdo, para você conseguir mais rápido, mais pessoas, é você ativar uma criação de conteúdo com collabs, criando conteúdo junto com outras pessoas que compartilhem outras pessoas. Geralmente são estratégias que a gente chama de UGCs,
ou até mesmo aí de indicações dentro do próprio perfil, ou até mesmo compartilhando junto com os clientes, pacientes, e aí você consegue trazer uma gama muito maior de pessoas vendo o teu perfil, entrando em contato e tudo mais. Eu tenho exemplo de uma cliente que estava com 1.500 seguidores e coisa de 3 meses fez parcerias com diversas influenciadoras e bateu agora, essa semana, 100 mil seguidores dentro do Instagram. 3 meses. Então, para você fazer essa análise prática, tá? Pega ali e anota nos últimos 30 dias, 60 dias, ou coloca uma planilha ali, os últimos 3 meses, e coloca cada mês uma coluna. Quantas pessoas entraram em contato contigo nesses últimos 3 meses? Cada mês, quantas pessoas? Dessas, quantas responderam a primeira mensagem? Dessas, quantas que responderam a primeira pergunta? Dessas, quanto que responderam a questão de agendamento? Dessas que agendaram, quantas que participaram do agendamento, foram até o local ou apareceram na reunião? E dessas, quantas que fecharam? Não é somente quantas que chamaram e quantas que fecharam, existe etapas no meio. Você precisa entender o percentual delas. Se você olhar só pessoas entrando em contato versus fechamento, você vai ter um número muito disperso. Você não vai conseguir saber se aquilo é bom ou ruim. E por mais que no próximo mês você feche muito mais, mas manteve a quantidade de pessoas ou até diminuiu a quantidade de pessoas que entraram em contato, você não vai saber o que você fez diferente. E talvez você vai conseguir mapear nessa planilha, nesses dados, que o problema de fechar o contrato, né, fazer a pessoa comprar de fato de você, está lá na última etapa, que é lá no agendamento, na reunião que você faz, na avaliação que você faz, a pessoa acha caro o preço. Ela vai dizer isso. Talvez ela vai falar, eu acho que não faz sentido para mim agora, eu vou esperar mais 1, 2, 3 meses. Então ela vai dar algumas objeções. E ali você consegue trabalhar essas objeções. E você consegue pegar essas objeções e trazer lá para o início, criando conteúdo sobre elas, para trazer mais pessoas sem essas objeções. E eu vou te falar que para aumentar de fato agendamento, geralmente as pessoas elas acabam dependendo muito de indicações. Só que indicações ela tem um volume limitado. As pessoas elas indicam uma vez, depois elas esquecem porque elas estão fazendo outras coisas, por mais que você remunere essa pessoa. Então o ideal seria você ter uma estrutura que fosse previsível, que você conseguisse medir todos os meses eu estou investindo tanto e está me trazendo tantos contatos. Desses contatos, eu estou fazendo todo esse mapeamento. E quando você tiver todo esse mapeamento, vai abrir possibilidades novas. Você vai conseguir ver, opa, dessas 100 estão fechando tal serviço. Excelente. Mas dessas que fecharam o serviço, agora eu estou recomendando fazer outro serviço. Qual que é o percentual também? E dessas que fecharam outro serviço, quantos que indicaram? E aí você vai mapeando outros números também. E aí você se transforma numa empresa grande, que é o que geralmente a gente sempre quer, crescer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te trazido um pouco mais de clareza. Considere se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. Comenta aqui embaixo também se fez sentido para você ou se tem outros pontos que ainda você está em dúvida, que eu vou poder trazer aqui para você. Te respondo aqui nos comentários ou trago mais vídeos aí para você. Nos vemos então até o próximo vídeo.